Paz do Senhor, irmãos e irmãs. Hoje nós estamos com mais um evento de oração. Hoje é dia 19 de março de 2026, tá bom? Estamos começando mais cedo, 8 minutos antes do horário habitual, porque, né, tem que fazer, tem que começar, vamos com tudo, né? Então, para começar esse dia abençoado, esse momento abençoado, eu quero começar com oração. Eu vou orar e aí depois eu vou... Não, eu não. Vou colocar o Cauêzinho pra orar. Cauêzinho, agora você pode orar, por favor? Aí depois eu quero... Se o Arthur... Tá bom. Se o Arthur quiser finalizar depois. Orar, pessoal. Vamos lá, vamos fechar nossos olhinhos. Quem não precisa falar nada, tá bom, Arthur? Tranquilo se tu abrir o microfone. Mas bom, agora vamos lá. Querido Santíssimo Deus, te agradeço pela vida e da Plória, Pai, que ela está no unção, Senhor. Te agradecemos que mais uma vez a Plória aqui estará falando a palavra, mais uma vez para a gente, Senhor. O Senhor abençoou sempre ela, sempre está abençoando, Pai, abençoando a avó dela, Pai, a família dela, Pai. Peço que hoje seja um devocional abençoado, que o Senhor nos dê sabedoria, Pai. Nos dê sabedoria, compreendimento da palavra. Nos ensine, Senhor. E hoje eu quero que o Senhor use a Plória, Pai, da sua vontade. Que o Senhor use a Plória para que hoje ela esteja na unção, Senhor. Esteja na sua unção. Que seja o Senhor falando através dela, Pai. Que seja o Senhor falando através dela, Pai. Que seja você falando e não seja ela, mas sim palavras suas, por causa que as palavras humanas talvez nem sejam as ideais, Senhor. Te peço por cada bênção, em nome de Jesus, Pai, te entrego aqui nas tuas mãos o tema que a Plória irá falar, Pai. Te agradeço por cada bênção, em nome de Jesus, Pai. O Senhor abençoe essa programação e use a Plória, por favor, Pai. Em nome de Jesus, amém. Amém, graças a Deus. Agora eu vou colocar um louvor e aí depois do louvor nós vamos já para a palavra, tá bom? Vou colocar. Tô esperando, Senhor. Ai, meu Deus. Foi mal. A tua fidelidade é grande. Sei que estás aqui, Senhor. Podes perceber quem sou. Podes ver se há em mim um verdadeiro adorador. A minha oferta
Eu vou tirar o louvor porque isso aqui já é a parte do... meio que uma pregação, entre aspas, né? Então, vamos lá. Antes de começarmos, eu quero fazer uma pequeníssima oração, tá bom? Pra gente começar já com chave de ouro, tá bom? Senhor meu Deus, Todo-Poderoso, Pai Eterno, eis aqui, Senhor, os teus filhos, Senhor, e a tua filha. Peço que o Senhor possa me usar, que o Senhor possa falar o Senhor, não eu. Que tu possas falar, Pai, não eu, que as palavras que saíram da minha boca sejam de ti. Que nós possamos, Senhor, aprender, ter discernimento, sabedoria, conhecimento. Até porque, Senhor, eu sou falha, mas tu és grandioso. Que nós possamos, Senhor, sentir a tua presença neste ambiente. Porque eu sei, Senhor, que este ambiente, ainda que não seja físico, Senhor meu Deus, que o Senhor possa colocar a tua presença não só neste local, mas de encontro nas casas das pessoas que estão aqui, Pai. Então eu peço, Senhor, que o Senhor possa mostrar a tua presença neste ambiente. Em nome do Senhor Jesus pedimos e agradecemos. Em nome do Senhor Jesus, amém. E graças a Deus. Então vamos lá. O título do dia de hoje, do nosso evento de oração, é A Intimidade com Deus. Isso é o começo, né? Na verdade, me pegou de surpresa quando eu tive esse tema, porque é uma coisa, quando nós falamos de intimidade, né, com o Senhor, a intimidade ela é uma coisa que, querendo ou não, é uma coisa que nós construímos, todos nós sabemos disso, seja questão familiar, seja questão com nossos amigos, seja questão com o Senhor. Nós precisamos de tempo, nós precisamos de espaço para que nós possamos ter essa intimidade com Deus. E existem outros fatores, né, que nós sabemos que nos deixam ter acesso à intimidade com Deus, que por sinal isso é o que define muito a graça, né? É a presença do Espírito Santo na nossa vida, do Senhor, de Deus na nossa vida, né? A intimidade, o zelo do Senhor nas nossas vidas. Então, vamos começar então com Tiago, capítulo 4, versículo 8. Deixa eu pegar aqui. É bem provável que eu só vou ter um versículo na parte do Antigo Testamento. A maioria é no Novo. Então, deixa eu pegar aqui, pronto. Capítulo 4, versículo 8. Diz assim a palavra do Senhor: Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai o coração. Nós, como seguidores de Deus, nós precisamos ter aquele momento de purificação, né? Pode ser óbvio para as pessoas que estão aqui, né, que quando nós temos esse momento onde nós damos espaço para o Senhor nos purificar, porque nós, em geral, né, nós não conseguimos limpar as nossas mãos. Quando falamos no quesito de pecadores, de pecado, só o Senhor Deus pode fazer algo na nossa vida em questão ao pecado, em questão de preocupações. Às vezes nós chegamos a pecar com coisas mínimas, no quesito de não confiar, em não acreditar e em outras coisas. Então, quando nós chegamos a esse versículo onde ele fala para nós nos limparmos, nos purificarmos. Por quê? Porque o Senhor, ele é Espírito, e importa que ele seja Espírito. Para que nós possamos nos aproximar de Deus, nós precisamos estar purificados. Claro que o processo de purificação, ele é lento. Como eu digo lento, para alguns é mais fácil, para outros não. Até porque quando nós estamos num momento onde nós estamos negando a nós mesmos, que essa é a definição de nos negar a nós mesmos, é a questão de você negar a sua essência pecaminosa. Então quando você estiver neste momento, saiba que o Senhor está te preparando, Ele está te purificando, porque quanto mais puro você for, mais próximo estarás de Deus. Porque a palavra do Senhor diz que o Senhor busca aquele que adora em espírito e em verdade, né?
porque nós precisamos adorá-lo em pureza, porque lhe convém adorá-lo em espírito, em pureza, né? Então, quando nós entendemos que o Senhor, ele trabalha nos pequenos detalhes da nossa vida, né, até no nosso comportamento, porque a pureza, eu sinto que não só ela transforma o jeito que nós pensamos, mas ele também transforma o jeito que nós nos chegamos a Deus. Porque eu cheguei à conclusão do título, a intimidade com Deus. Porque não tem como chegar até Deus se nós não mudarmos. O Evangelho, ele se trata de mudança. O Evangelho, ele trata de que se você continuar do jeito que você está, você não segue o Evangelho do jeito que deve ser tratado. Não pelo quesito de talvez apontar o dedo para você que eu estou dizendo isso, né? Principalmente falando da Bíblia, né? Não apontar o dedo e talvez querer xingar, ou talvez falar você está errado, eu estou certo. Em quesito de Deus, sim, ele não aponta no quesito de nos menosprezar ou diminuir, mas em quesito ruim, tá? Porque eu sinto que na questão de diminuir, tem duas formas de você diminuir uma pessoa, negativamente e positivamente. No quesito de negativamente, você diminui a pessoa apontando os erros dela, querendo fazer isso para magoá-la, né? Mas quando o Senhor faz isso conosco, Ele está fazendo isso para nós sermos melhores, para sermos melhor que ontem. O Senhor, tem uma parte da Bíblia que fala, eu já cheguei a pregar isso aqui, né, com a autoridade de Deus. Em Hebreus capítulo 12 fala que quando o Senhor nos exorta, não é só na questão de quando erramos, porque quando erramos o Senhor nos exorta, nós temos aquela sensação boa. Porque quando a gente leva a exortação de outras pessoas, ou seja, quando levamos bronca de alguém, você pode ter certeza que você não vai ouvir. Mas quando é o Senhor que nos usa, quando é o Senhor que nos exorta, quando é o Senhor que faz algo, pode ter certeza que o Senhor, ele está te preparando para algo bom, correto? Está te preparando, está te zelando, porque eu não seria quem eu sou hoje se o Senhor não tivesse feito algo na minha vida, né? E indo para o próximo capítulo, no próximo versículo, eu quero ler Mateus com vocês hoje. Hoje eu vou aprofundar Mateus, porque o Senhor fez eu aprofundar Mateus. Vocês vão ler Mateus depois comigo. O próximo versículo que a gente vai ler é Salmos capítulo 42. Que se bobear, já cheguei a pregar aqui? Não, acho que não. Enfim, e se eu já falei aqui, vocês vão ler de novo. Então, vamos lá. Salmos capítulo 42. Às vezes nós precisamos ouvir, né? Ou às vezes a gente pensa, pô, nossa, tá falando o óbvio aqui. Às vezes a gente precisa ouvir o óbvio. Eu, muitas vezes, preciso ouvir o óbvio, mesmo sabendo que aquela era a resposta. Eu falo, Senhor, manda de novo uma resposta. Senhor, muda a resposta. Senhor, é isso mesmo? Então, vamos lá. O capítulo 42 fala, a alma anela por servir a Deus no seu templo. Então vamos lá. Como o servo brama pelas correntes das águas, assim suspira minha alma por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus? As minhas lágrimas servem-me de mantimento de dia e de noite. Porquanto me dizem constantemente, onde está o teu Deus? Quando me lembro disto, dentro de mim derrama a minha alma. Pois eu havia ido com a multidão. Fui com eles à casa de Deus, com voz de alegria e louvor, com a multidão que festejava. Porque estás abatida, ó minha alma, e por que te perturbas em mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei na salvação da sua presença. Ó meu Deus, dentro de mim a minha alma está abatida. Portanto, lembro-me de ti desde a terra do Jordão, e desde o Hermon, e desde o pequeno monte. Um abismo chama outro abismo, ao ruído das tuas catadupas. Todas as tuas ondas e vagas têm passado sobre mim.
Contudo, o Senhor mandará de dia a sua misericórdia e de noite a sua canção estará comigo, a oração ao Deus da minha vida. Direi a Deus, a minha rocha, por que te esqueceste de mim? Porque ando angustiado por causa da opressão do inimigo. Como com ferida mortal em meus ossos, me afrontam os meus adversários, quando todo dia me dizem, onde está o teu Deus? Por que estás abatida, ó minha alma, e por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é a salvação da minha face, o meu Deus. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Dentro da Bíblia, nós vamos ver que tanto que tem até um louvor, tem uma harpa, fala, por que te abates, ó minha alma? Espera em Deus. A palavra diz que bendito é aquele que chora na presença de Deus. Quer ver? Vou até pegar o versículo porque eu não gosto de falar. Eu não gosto de falar versículos, falar de versículo sem falar do versículo em si, né? Mateus 5,4. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Aquele que chora na presença do Senhor, ele é consolado. Não porque nós merecemos, não porque nós estamos num ambiente onde fazemos a vontade de Deus e somos alguma coisa, não. É porque o Senhor na nossa vida, o Senhor entrando dentro da nossa vida, ele transforma ela. Nós devemos ser diferentes, nós devemos ser aqueles que fazem diferença dentro do mundo, o sal da terra, nós devemos ser a luz dentro do mundo. Então, quando nós somos enfrentados, nós sofremos afrontas, porque o Senhor disse que nós passaríamos por situações tristes dentro da terra, porque ele disse, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então, se você parar para pensar, quando nós nos encontramos no meio de trevas, no meio de afrontas, o Senhor está conosco. Quando nós falamos de intimidade, não é apenas saber o nome de Jesus Cristo, não é apenas saber o que o Espírito Santo faz na tua vida, é saber que em meio à adversidade o Senhor estará contigo, porque tu és próximo do Pai, tu és próximo dele, porque estás com Jesus Cristo. Tu sabes o que o Espírito Santo faz na tua vida, porque tu sabes que ele está no ambiente. Eu sinto a presença do Espírito Santo agora neste ambiente, eu sinto a presença dele aqui. Porque o Senhor diz que quando há mais de uma pessoa, uma ou duas pessoas em um ambiente, ele estará presente naquele ambiente. Eu sinto a presença dele neste local. Porque o Senhor, ele tem misericórdia de mim e de você. Às vezes o mundo, ele vai olhar para você, vai apontar o dedo na tua cara. Fisicamente vai falar você faz essas coisas aí, eu não pedi para você falar isso para mim. A pessoa chega com a alma batida, com o coração quebrado, porque ele quer plantar semente, que o Senhor falou, ide, faça a minha obra. Mas existem pessoas que chegam para nos atormentar. Existem coisas ao nosso redor que nos entristecem. Existem coisas que o Senhor nos permite passar para que nós possamos lembrar que Ele é o nosso Deus. Às vezes o Senhor faz coisas que nós não vamos entender, mas não cabe a você perguntar para Ele por quê. Não cabe a você perguntar para Deus por quê. Assim como Jó perguntou para Deus, por que eu estou passando por tamanha aflição? O que foi que eu fiz? Ele amaldiçoou o dia de seu nascimento. Mas ainda assim o Senhor abençoou ele 2 vezes mais depois daquele momento de aflição, da afronta de Satanás. Ele passou por adversidades, mas o Senhor o abençoou. Eu quero usar exemplos agora com vocês, que eu anotei, eu quero usar esses exemplos com vocês, porque eu acho importante. Jó foi um homem de louvor, ele era reto. Ele era um homem rico, mas ainda assim olhava para o Senhor em meio à aflição, em meio à adversidade. Porque ainda que ele sofreu tanto, Satanás disse, ele vai maldizer o teu nome, ele vai te amaldiçoar. A própria mulher dele falou, larga esse Deus que você serve, porque olha o que ele está fazendo contigo. Amaldiçoa logo esse Deus que você está servindo, abandona logo ele. Nós vemos que Jó, ainda
que ele perdeu sua família, ele perdeu dinheiro, ele perdeu muitos ambientes, ele ficou doente, eu ouvi chagas dentro dele, mas ainda assim, ele continuou abençoando a vida dos outros depois que ele teve as riquezas. Eu consigo ver, eu estou entrando dentro da história, porque antes, quando ele estava em miséria, teve os amigos dele que ajudaram ele. Eu consigo ver ali o Senhor abençoando a vida dele, ajudando os outros. E então acabou tudo. Acabou tudo. Acabou o mantimento, acabou as riquezas, acabou o dinheiro, acabou tudo que ele fazia por Deus, porque ele já não tinha mais nada. Apenas o coração. Mas então, em momento de aflição, quando ele estava precisando, ele esqueceu de adorar a Deus, mas ele amaldiçoou o dia do seu nascimento. E Deus ficou irado com ele, porque quem foi que fez ele? Quem foi que fez Jó? Foi Deus. Imagina. Mas ainda assim, ele não amaldiçoou Deus. Ainda assim, ele não olhou para Deus e falou: não te seguirei mais, pois eu tenho te servido com lealdade, e tu me fazes isto? Não, eu não te adorarei mais, não te louvarei mais. Mas aí então nós vemos uma diferença. Salomão era um homem que ele tinha riquezas, ele tinha tudo que um homem poderia ter nesta vida. Ele tinha tudo, ele tinha dinheiro, ele tinha ouro e prata, ele tinha um castelo, ele tinha nome, ele tinha títulos. Ele era grande, ele tinha poder dentro da terra, ele tinha muitas coisas aqui. Mas então, uma coisa, ele faltava tão pouco, eu sinto assim, que faltava pouco para talvez ele estar na glória. Ele era um homem reto, ele tinha tudo para estar na glória, foi só um pouquinho. E então ele cai, mas cai de uma forma tremenda. Meu Deus, Jó, você vê Jó, a diferença. Jó, ele sofreu, e ele sofreu, ele perdeu tudo, mas ainda assim ele adorou. Nós vemos Salomão tinha tudo, mas ainda assim largou Deus por deuses estranhos. Ainda que ele falasse que o homem precisa ter confiança no Senhor, ainda que ele dissesse que nós deveríamos ter fé no Senhor, quantas coisas ele já falou, e em momentos de adversidade ele cai. Ele caiu. Eu consigo imaginar a vida daquele homem no fim dele. Imagina a tristeza. E pensar, talvez, eu nem sei se chegou a pensar na cabeça dele, a tristeza depois de ter soltado a mão de Deus. Uma vida sem Deus. Imagina quando você está no fundo do poço, já é tarde demais. Eu soltei a mão de Deus. Então nós vemos José. José, ele era um homem também que ele sofreu muito durante a vida dele, mas ainda assim ele se apegou à promessa de Deus até o fim. Nós vemos José ele passa por uma situação muito complicada, porque ele foi vendido pelos próprios irmãos. Então, quando ele chega, ele é comprado por um general, e ele ganha confiança desse general, porque ele era escravo. Ainda que ele tivesse sido comprado, ainda assim ele era escravo, não podemos esquecer disso. Mas aquele general tinha confiança em José. Ele via que José era diferente, ele era um homem reto, até que Satanás colocou no coração da mulher do general que ela tinha que se deitar com aquele homem. Colocou no coração dela: eu tenho que conseguir este homem, tudo eu posso, eu tenho um homem general, eu tenho isso, eu tenho aquilo, tentarei este homem e eu farei ele meu. Imagina, eu consigo imaginar a maldade que tinha no coração dela naquele momento. Eu estou entrando dentro da história aqui com vocês. Eu consigo imaginar ela arquitetando como que ela se deitaria com ele. Então nós vemos que José, ele nega, ele fala que além de ele ter confiança com o general, ele não poderia fazer isso com o Deus dele. Eu não posso trair o meu Deus porque ele fala pra mim que eu tenho que ser puro. Ele fala pra mim que eu tenho que ser assim, e eu não vou trair o meu Deus. Então ele vai, e mesmo assim ele negando fazer o mal, o inimigo manda ele para o cárcere. Às vezes o inimigo coloca a gente em cárceres invisíveis, mas este cárcere, ele era físico. Então, quando ele não quer ser esquecido, porque ele entrega uma visão
que o homem, ele sonha, ele tem sonhos. Aquele copeiro e aquele padeiro, ambos têm sonhos. E ele entrega, ele fala, não te esqueças de mim. Quando fores liberto, quando a tua cabeça for liberta da morte, não te esqueças do que eu falei aqui pra você, do que o meu Deus fez por você. Não esqueça de mim. E ele esquece por 2 anos, se eu não me engano, se não me falha a memória. Desculpem, minha mente falha. Mas então ele chega e fala, não te esqueças de mim. Ele esquece por 2 anos, até que ele chega a se lembrar quando ele é necessitado. Às vezes as pessoas só lembram da gente quando eles precisam da gente. Às vezes existem pessoas que só vão lembrar de você quando precisarem mesmo de você. Às vezes você faz algo por alguém, você faz algo de coração e você fala, não te esqueças de mim. Eu fiz algo bom pra você. Só porque eu falei a palavra de Deus pra você, você quer dar as costas pra mim? Tudo que eu já fiz por você, tudo que eu fiz, olha pro passado, olha tudo que eu fiz para você ter felicidade no teu coração e você dar as costas pra mim. E nós vemos aí que Deus não se esqueceu dele. Porque aquele homem, se dependesse dele, ele teria esquecido de José para sempre. Mas aí o Senhor, ele nunca se esquece de um filho. Nunca. Então ele fala para o rei, olha, eu lembro de um homem. Senhor, eu lembro de um homem. Meu rei, eu lembro de um homem. Um homem abençoado. Que ele é confiável. Porque às vezes você fazer bondades para os outros e você não procurar glórias perante isso, às vezes mesmo que as pessoas não vejam o que você faz, Deus olha e fala, eu estou te vendo. Eu estou te vendo. Você não precisa ser visto pelos outros, mas a minha graça te basta, diz a palavra do Senhor. Às vezes é o único que nós precisamos ouvir. É saber que o Senhor está conosco no meio da adversidade. É saber, Senhor, o Senhor está aqui comigo. E o Senhor fala, eu estou contigo, meu filho. Eu estou contigo, minha filha. Eu estou contigo na adversidade. Ainda que você ande pelo vale da sombra da morte, não temas, porque eu sou contigo. Aleluias. Vamos usar Sansão de exemplo, então. Sansão, em um momento da Bíblia, ele fala que a Dalila, ela é bonita aos olhos dele. Antes ele tinha tantas promessas, o Senhor escolheu ele. Ele tinha tantas coisas para fazer no nome de Deus. O Senhor escolheu ele ganhou força sobre-humana. E talvez em um momento da vida dele, ele se sentiu sobrecarregado. Sobrecarregado com esta, talvez foi uma responsabilidade muito grande para Sansão. E então ele se encontra com uma mulher. Talvez uma mulher que entenda ele, mas ele talvez pensou isso. Porque às vezes quando nós nos apaixonamos, nós não pensamos, essa pessoa não vai me entender. Não, essa pessoa vai me entender. Ela olha para mim com olhos diferentes. Ele olha para mim com olhos diferentes. Essa pessoa é diferente, talvez. Talvez ela aceite o meu coração do jeito que ele é. Talvez o meu amigo me aceite do jeito que eu sou. Talvez a minha família me aceite do jeito que eu sou. E aí nós nos decepcionamos. Às vezes um namoro. Talvez nós tínhamos isso em mente. E tudo muda. Tudo parece que desaba. Mas ainda assim o Senhor teve misericórdia dele. Ele falou, Senhor, eu errei. Mas Senhor, me deu um pouco de força. Nem que seja um pouquinho de força, Senhor. Para pelo menos levar todo mundo que está aqui comigo. Para fazer pelo menos um pouco da tua obra. Porque eu errei contigo, Senhor. E eu imagino ele pensando, eu errei demais. Por que eu não fiz? Por que eu não fui? Nós devemos agarrar esta oportunidade que o Senhor está nos dando. Não é o que o inimigo está falando no teu ouvido. Não, eu não consigo, não. Às vezes as pessoas à tua volta vão falar, por que tu tá adorando esse Deus? Por que tu segue esse Deus? Larga logo ele, faz logo as coisas do mundo, venha se divertir, venha beber, venha fazer as coisas deste mundo. Mas ainda assim, quando o Senhor vê que nós estamos firmes com ele, não, porque eu tenho meu Deus e eu não faço esse tipo de coisa. Porque Deus falou que eu não posso me bebedar com o vinho
Deus falou para mim que eu tenho que me guardar. O Senhor disse para mim também que eu tenho que ser diferente dos outros. Ainda que o mundo dê as costas para você, Deus nunca vai dar as costas para você. Deus nunca vai parar de olhar para você. Porque eu nunca vi, de verdade, se vocês olharem, para quem não leu Mateus, o começo de Mateus, eu cheguei a chorar. Eu nem li, sabe, muitas coisas para conseguir dizer para vocês. Eu li bastante, sim, eu comi, eu engoli muita palavra. Mas só que aqui em Mateus, gente, você começa a ler. E você não precisa ler muito. Quando você vê Jesus falando, parece que é uma coisa diferente. Quando você lê Jesus falando, eu sei que Jesus, aqui neste momento, ele está sendo retratado por outras pessoas, porque eles viram, eles se manteram ali naquele momento, vendo Jesus falando, mas eu sinto o poder dessas palavras. Quando eu vejo Jesus falando no monte, no capítulo 5 de Mateus, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados quem tem fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Aqui, bem-aventurados os limpos de coração, meu Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós, por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, porque o Senhor, ele é lindo, ele é digno de toda a honra e toda a glória. Só um comecinho do Novo Testamento, do Velho Testamento, do Novo, falei errado de novo, meu Deus. Do Velho Testamento você vai ver a grandeza do Senhor, o amor que ele sente por nós. Porque ele não tinha, sabe, ele não tinha obrigação nenhuma de descer aqui para falar isso pra gente. Olha a grandeza do nosso Deus. Bem-aventurados os pobres de espírito, bem-aventurado aqueles que fazem bondades, que eles fazem coisas benignas. Bem-aventurado é aquele que me segue. A dor que nós sentimos, ela pode ser muito grande, mas ela não é grande o suficiente para superar o Deus que nós temos. A tua dor, ela pode ser curada por este Deus. Eu sinto assim, eu sinto que o Senhor, ele ama tanto a gente, que às vezes ele faz a gente passar pela dor que as pessoas sentem, sabe? Entende? E eu sinto aqui uma coisa, mas eu não vou entrar em detalhes, tá? Mas eu sinto uma dor na cabeça. Mas, sério, Deus, ele é maravilhoso e eu não tenho palavras para descrever o quanto que ele nos ama. O único que eu posso dizer para vocês é que ele morreu na cruz do Calvário por mim e você. Às vezes nós nos esquecemos disso e nós não olhamos para a Bíblia porque não conseguimos ler, mas lembre-se da cruz do Calvário. Lembre-se do Senhor que te resgatou do vale da sombra da morte. Eu não estou falando aqui apontando o dedo para você ou querendo dizer alguma coisa que você não tem lido. Não estou querendo dizer que você não tem praticado, que você não tem feito isso. Eu estou falando que a intimidade que nós temos com Deus, nós temos a autoridade que o Senhor nos deu de chamar Ele de Abba Pai. Você entende a intimidade que nós temos com este Deus? Ele é o Deus todo-poderoso, todo magnífico. Ele tem um amor tão grande pela criação dele.
Não só por nós, mas também pelos passarinhos. A palavra diz, eu alimento os pássaros. E eu não faria o mesmo contigo? Que é Mateus capítulo 6, aqui eu vou ver aqui, ó. Olhai para as aves do céu, esse aqui é o versículo 26, capítulo 6, versículo 26. Olhai para as aves do céu, que não semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? E quanto ao vestuário, por que andais solícitos? Olhai para os lírios no campo, como eles crescem, não trabalham nem fiam, e eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé? Às vezes o Senhor fala muito conosco. Nós vemos aquilo que o Senhor faz por nós. Tudo isso, cara, às vezes eu vejo a questão da crucificação. Ele pode não entrar em muitos detalhes. Às vezes ele chega em alguns sofrimentos que Jesus passou, mas você consegue imaginar a dor que o Senhor sentiu por ti e por mim? Você consegue imaginar o que Deus faz por nós? Ainda que Ele entregou a salvação na tua mão e na minha. É uma possibilidade de salvação, porque nós temos que continuar seguindo Ele. Porque Ele entrega o que nós podemos chegar à salvação. Mas nós temos que segui-lo, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém chegará ao Pai se não for por Ele. Nós não chegaremos ao paraíso se não for por Ele. Mas Ele ainda assim, para nós termos a chance de estar do lado dEle. Você entende que Deus nos ama muito? Você entende que Deus, Ele faz coisas grandes por nós? Ele fala, aquele que crê que uma montanha possa se mover, assim será. Que Pai, que Deus faz isso? No mundo as pessoas criam deuses que dá ouro, que dá prata. Eu não me importo com nada disso, porque o Senhor me ama. Às vezes nós somos a mulher samaritana, porque nós procuramos um amor e achamos. Nós finalmente achamos esse amor. Nós finalmente achamos esse carinho. Finalmente achamos que é o Senhor. Não vamos desistir disso. Não vamos desistir desse amor que o Senhor nos entregou. Não vamos desistir, porque às vezes nosso tempo é tão curto. E às vezes nós desistimos, nós queremos, até passa na nossa cabeça, eu quero desistir, porque eu não aguento mais. É tantas vezes que eu tento pregar, é tantas vezes que eu tento trazer a palavra do Senhor e eu sinto essa angústia porque as pessoas não querem me ouvir, as pessoas me chacotam. Eu vi uma parte da palavra de Deus onde Jesus, ele chega no ambiente e os endemoniados, eles falam: Senhor, já vais nos mandar ao lago de fogo? Você já vai mandar a gente pro inferno antes da hora? Manda a gente para aqueles porcos que estão ali. E aí eles entraram nos porcos e os porcos morreram afogados. E quando souberam do que Jesus fez, você sabe o que eles fizeram? Eles pediram para Jesus ir embora. Eles pediram para Deus ir embora. Eles pediram para ele ir embora daquele lugar. Então assim, eu vejo a diferença. Eu vi outra parte aqui da Bíblia que Jesus fala que existia uma multidão de gente passando e ele falou que eles eram tipo uma ceifa que precisava ser colheita, ceifada, mas não tinha muitos ceifadores para ceifar aquela ceifa, sabe? Para pregar a eles, que o mundo precisa de mais pessoas que preguem o evangelho, até antes, até hoje, seja lá, seja agora, nós precisamos tomar uma atitude. Existem pessoas morrendo, existem pessoas sendo levadas ao fogo do inferno. Nós temos que perseverar. Existem pessoas morrendo que não sabem o que é ser amado pelo Senhor. Nós fomos resgatados, mas e as pessoas
que ainda precisam disso. Meu Deus, nós precisamos tomar essa atitude. Porque imagina, se nós não pudéssemos ter esse momento de salvação, se não fosse a bondade de Deus. Eu consigo imaginar. Eu consigo imaginar porque eu não estaria aqui se não fosse o Senhor. Eu não estaria aqui. Assim como eu e você. Aqui, ó, Mateus capítulo 9, versículo do 35 para baixo. E percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas deles e pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Olha isso! Olha o que o Senhor está fazendo. Um monte de lugares ele vai e faz e trabalha. Ele vivia trabalhando e vendo a multidão. Teve grande compaixão deles, porque andavam desgarrados e errantes como ovelhas que não têm pastor. Então disse aos seus discípulos: a seara é realmente grande, mas poucos são os ceifeiros. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande ceifeiros para a sua seara. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Que Ele nos amou de uma proporção tão grande. Deus nos amou de tal forma que entregou o seu Filho unigênito. Unigênito, não é nem primogênito, ele era filho unigênito. E subiu para a glória. Glória ao nosso Senhor. Por isso, se vocês lerem, eu recomendo muito que vocês leiam Mateus. Se vocês não leram, leiam de novo. Porque é tão bom parece que você se conecta com Ele. Você se conecta com o Senhor quando você chega a abrir aqui Mateus. Aí você vai para o próximo, que é o Marcos. Aí depois de Marcos você vai para Lucas, e de Lucas você vai para João. Você vê. Nossa, que bênção que é ler isso aqui, cara. Nossa, e às vezes você lê e você fala: por que eu não li antes? Sabe? Não estou falando que vocês não leem, que vocês não têm lido, mas é uma glória tão grande que o Senhor nos entrega. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, porque Ele não se esquece de nós. Em momentos até de angústia. Vou ler para vocês. Eu vou voltar, na verdade, eu falando que eu não ia voltar pro Antigo Testamento. Olha eu aqui, voltando pro Antigo Testamento, que eu lembrei de uma coisa. Eu quero ler para vocês Jó, capítulo 37. Sobre isto também treme o meu coração e salta do seu lugar. Atentamente ouvi o movimento da sua voz e o sonido que sai da sua boca. Ele o envia por debaixo de todos os céus e a sua luz até os confins da terra. Depois disto, brama com grande voz, troveja com a sua voz, e ouvida a sua voz, não tarda com estas coisas. Com a sua voz troveja Deus maravilhosamente, faz grandes coisas que nós não compreendemos, porque a neve cai na terra, como também ao aguaceiro e a sua forte chuva. Ele sela as mãos de todo homem, para que conheçam todos os homens a sua obra. E as alimárias entram nos seus esconderijos e ficam nas suas cavernas. Das recâmaras do sul sai o pé do vento e do norte o frio. Pelo assopro de Deus se dá a geada, e as largas águas se endurecem. Também com a umidade carrega as grossas nuvens e esparge a nuvem da sua luz. Então ela, segundo o seu prudente conselho, se espalha em roda, para que faça tudo quanto lhe ordena sobre a superfície do mundo habitável, seja para correção ou para sua terra, ou para beneficência que a faça vir. A isto, ó Jó, inclina os teus ouvidos, atende e considera as maravilhas de Deus. Porventura sabes tu como Deus as opera e faz resplandecer a luz da sua nuvem?
Tens tu notícia do equilíbrio das grossas nuvens e das maravilhas daquele que é perfeito nos conhecimentos? Ou de como as tuas vestes aquecem quando do sul há calma sobre a terra? Ou estendeste com ele os céus, que estão firmes como espelho fundido? Ensina-nos o que lhe diremos, porque nós nada poderemos pôr em boa ordem por causa das trevas. Contar-lhe-ia alguém o que tenho dito? Ou desejaria um homem que ele fosse devorado? E agora não se pode ver o sol, que resplandece nos céus, mas passando o vento e purificando-os, o esplendor de ouro vem do norte. Pois em Deus há uma tremenda majestade. Meu Deus do céu! Ao Todo-Poderoso não podemos alcançar. Grande é em poder, porém a ninguém oprime, em juízo e grandeza de justiça. Por isso o temem os homens. Ele não respeita os que são sábios no coração. Meu Deus do céu. Grande é o nosso Senhor. Grande é aquele que nos fortalece. Grande Ele é. Meu Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, que morreu na cruz por nós. Louvado seja o nome dele, porque ainda que as pessoas deste mundo não o adorem, nós vamos o adorar. Porque ele merece toda a honra e toda a glória. Ele poderia continuar no céu ouvindo glória, glória, santo, santo dos querubins, dos serafins, dos anjos que estão no céu. Que, se nós pararmos para pensar, eles têm mais poder do que nós. Mas você entende que Deus é maravilhoso porque Ele aceita a nossa adoração, ainda que seja inferior aos anjos. Eu consigo imaginar minha adoração sendo inferior, mas para o Senhor é tão precioso, é tão valoroso. Quem sou eu, sabe? E eu vendo um Deus tão amoroso, me amando, independente do que as pessoas possam falar a meu respeito. Porque Satanás disse a Deus, ele vai te negar para Jó. Ele vai te negar, ele vai fazer isso, ele vai fazer aquilo. E Jó falou, e Deus falou, não, eu conheço ele. Eu conheço Jó, ele não vai fazer isso. Nós vemos Pedro negou Jesus Cristo 3 vezes. Mas ele foi escolhido para levantar as igrejas, ainda que ele tivesse errado com Jesus. Como Deus é misericordioso, meu Deus do céu, como Ele é incrível, como Ele é maravilhoso. Toda a honra e toda a glória a Deus, porque Ele merece. Meu Deus, nós não merecemos nada, não merecemos nem Ele olhar pra gente. Mas eis aqui, então vamos fazer de coração, em espírito e em verdade, que nós possamos ir melhorando todos os dias para adorá-lo, para santificar o nosso coração, a nossa alma, para o nome dele, glória. Porque às vezes o maior testemunho é aquilo que o Senhor faz na tua vida, é aquilo que Ele transforma na tua vida, é o maior testemunho da tua vida. É o que Ele está fazendo agora para você. É o que Ele está fazendo agora na tua vida. É a mudança que está tendo na tua vida. Seja comportamental, seja físico, seja psicológico. Ele está fazendo mudanças. E dê graças por essas mudanças. Sendo doloroso ou não, dê graças. Graças te dou. Grato sou, Senhor. Glória a Deus por isso. Glórias ao teu nome, Senhor. Para encerrar, quero fazer uma oração. Eu tô sentindo uma autoridade aqui. Eu quero muito fazer essa oração. Senhor, meu Deus, Todo-Poderoso, Pai Eterno, obrigada por conversar conosco. O Senhor é incrível, o Senhor é maravilhoso, o Senhor merece toda a honra e toda a glória. Louvado seja o teu nome, Senhor, porque o Senhor é Deus. Senhor,
Nada, Senhor, nós merecíamos e o Senhor ainda assim olhou para nós. Nós agradecemos, Senhor. Senhor, caia por terra agora, Senhor, na nossa mente, toda palavra de derrota, Senhor, toda coisa, Senhor, proferida, Senhor, da boca de Satanás, que caia por terra agora, em nome do Senhor Jesus, da boca, Senhor, daquelas pessoas próximas a nós, daquilo de derrota que você não consegue, você não vai conseguir, toda coisa ruim, Senhor, que foi ouvida nos ouvidos, Senhor, que a mente possa ser limpa, Senhor, de toda transgressão, Senhor, daqueles que estão ao nosso redor. Pai, limpa esta mente, Senhor, transforma esta mente, Senhor, que precisa de transformação. Até o último dia de nossas vidas, nos transforme, nos molde, nos mude, Senhor, que nós possamos ser o vaso, Senhor, porque nós, Senhor, nós somos apenas barro, e o Senhor é o oleiro. O Senhor recolheu, Senhor, aquele barro do chão, cheio de pedra, cheio de grama, cheio de ramos de árvore, onde ninguém veria, Senhor, qualidade ou uso, Senhor. Mas o Senhor viu algo dentro de nós, que ninguém não olhou, Senhor. Ninguém olhou para dentro do nosso coração, só o Senhor. O Senhor teve misericórdia. E o Senhor nos susteve, ainda que nós nos destruímos nas tuas mãos, o Senhor vai do zero e nos remonta. Que Deus tremendo, que Deus glorioso e eterno e amoroso, Senhor, nos destrua da forma que o Senhor quiser, porque a palavra diz que quando o Senhor nos exorta, quando o Senhor briga conosco, nós somos filhos legítimos, Senhor do céu, de Ti. Mas a palavra também diz que quando não estamos levando exortação, quando não estamos mudando, nós somos bastardos e não filhos de Deus. Que nós possamos, Senhor, mostrar a Tua glória em nossas feridas. Não importa, Senhor, a ferida que apareça em nosso corpo, em nosso coração, que seja feito para Te louvar, para Te glorificar, Senhor meu Deus. Que não seja sobre nós, seja sobre Você, Senhor, a nossa vida. Aquilo que o Senhor está fazendo na nossa vida, não sobre mim, não sobre aquilo que as pessoas veem e enxergam, as boas qualidades que aparecem em mim, porque nós entregamos a Ti, Senhor, toda a honra e toda a glória por isso, porque o Senhor fez isso por nós, o Senhor que nos tirou, Senhor, do vale da sombra da morte, o Senhor que viu algo, e agora que somos algo, Senhor, nós Te glorificamos, porque é graças a Ti, Senhor, que nós temos sabedoria, conhecimento, nós temos discernimento, nós vemos coisas, Senhor, que os seres humanos não veem, porque continuamos sendo seres humanos, mas aqueles que estão na terra, aqueles que estão fora de Ti não veem a glória que nós estamos enxergando, Senhor, que é a Tua presença, a Tua graça, Senhor, porque quando o Senhor disse a minha graça te basta, era verdade, Senhor. Nada precisamos deste mundo, porque nada deste mundo nos segurou aqui, mas a Tua graça, Senhor, fez algo dentro de nós, mudou, Senhor, aquilo que estava quebrado. O Senhor remontou, fez algo novo, Senhor, nos deu vestes novas, um coração novo. Então, Senhor, nos ajude a Te adorar, porque até aí nós pecamos, até aí somos inúteis, mas, Senhor, que nós possamos ser vaso de honra, que nós possamos aprender a Te louvar e Te adorar de verdade, com tudo que temos no coração, em nome do Senhor Jesus, Pai, que nós possamos sentir a Tua presença, entender e saber qual é a Tua voz. Em nome do Senhor Jesus pedimos e agradecemos, Senhor, em nome do Senhor Jesus, amém, e graças a Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus, que merece toda a honra e toda a glória. Aleluia, glória a Deus. Nós encerramos nosso evento de hoje, mas semana que vem tem mais. Se o primeiro Deus que vai ser bênção, tanto quanto hoje. Que o Senhor possa continuar nos usando, nos santificando, quebrando mesmo, que seja de quebrar. Mas é isso, Deus abençoe a vida de vocês. E até a próxima semana, que nós vamos orar agora para as pessoas que estão aqui no Discord, tá bom? Deus abençoe.